Boa noite, pessoal. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Que bom. Obrigada, Miriam, Giovane, Joelma, enfim, não vou falar todos os nomes porque são muitos aqui, né? Stephanie, se encosta a porta, fazendo um favor. Obrigada. Então, pessoal, chegou o momento da nossa web, né? Eu sou a professora Silvia, vocês já devem ter visto lá pelo Moodle, e estou trabalhando essa disciplina com a professora Francine. Hoje ela não pôde estar aqui porque ela acabou de chegar de viagem e aí tinha aula na graduação, no presencial. Mas, enfim, eu estou aqui para realizar esse momento com vocês. Então, primeiramente, parabenizar a todos aí pela dedicação em todos os trabalhos, por estarem presentes nesse momento, agradecer vocês por estarem aí. Já é a segunda web de hoje, já devem estar um pouco cansados, não é, pessoal? Então, a gente vai iniciar. Então, a nossa disciplina Linguagem e Alfabetização. Quando eu falo em linguagem e alfabetização, o que muitas vezes me remete? Quando eu falo em alfabetização, eu posso voltar no tempo e lembrar lá da época em que eu tive os meus primeiros dias de aula, onde eu iniciei o beabá, as primeiras letras. Enfim, eu sempre brinco assim, que quando a gente fala de alfabetização, parece que vem até o cheirinho da cartilha, do material que a gente carregava. Então, a Gislaine está falando que estamos sem som. Oi, estão ouvindo agora? Hein, pessoal? Oi. Não tá? Eles estão avisando aqui que tá sem som. Será que tem que ativar alguma coisa? Não, daí, Daniele, tudo certo. Pode continuar? Então tá, falhas técnicas, né, pessoal? A tecnologia tem muito disso. Ora funciona, ora nos deixa na mão. Mas vamos seguir aqui. Qualquer coisa que não estejam ouvindo ou algum probleminha, é só sinalizar que aí a gente já para e vê o que faz. Bom, voltando ao que eu estava falando, né? Então, muitas vezes, remete a algumas lembranças da infância quando nós falamos em alfabetização. E se hoje estamos aqui dentro de uma disciplina de linguagem e alfabetização, na universidade, num curso superior, é porque realmente fomos muito bem alfabetizados. Nós sabemos que a linguagem, a alfabetização é importante na vida de qualquer ser humano. E eu sempre digo assim que a alfabetização, a boa alfabetização é a base de tudo. Um aluno, quando ele é bem alfabetizado, ele consegue ir muito além. Quando um aluno ele não tem uma alfabetização bem feita, ele carrega dificuldades ao longo da sua vida acadêmica. Então, é tão importante nós pensarmos nessa questão da alfabetização. Eu gostaria de frisar aqui para vocês que toda a minha fala, eu procurei redirecionar, porque vocês já tiveram vários conteúdos lá no Moodle, leram muitos materiais, o e-book e tudo mais. Eu vou estar direcionando a fala para o que realmente vai ser a nossa prova, como uma revisão. Tá? Então, eu vou seguir alguns tópicos que talvez a gente não vai estar vendo tudo que está lá, como esteve no Moodle, mas assim, aqueles tópicos principais que vão realmente fazer a diferença na hora da prova, tá? Vocês podem interagir aí à medida que vocês tiverem necessidade, quiserem perguntar, quiserem colocar alguma situação, vocês fiquem à vontade. Mas assim, a minha fala vai ser realmente voltada para aquela preocupação que vocês têm. O que vai cair na prova? O que vai ser a prova? Eu digo para vocês que a prova é simplesmente um resultado de todo o trabalho que vocês vieram fazendo, lendo, estudando até aqui, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo em alfabetização, eu preciso primeiro pensar o que a criança precisa ter como um pressuposto para ela aprender a ler e a escrever. O que a criança realmente necessita? Aí eu paro para pensar. O que será que é tão importante? Então, nós sabemos que para a criança ler e escrever, ela precisa de algumas coisas que são necessárias. Quais seriam? Primeiro, eu tenho que pensar numa coordenação motora. A criança ela tem que ter uma coordenação motora boa para que ela possa também fazer o registro da escrita.
Outra questão, a criança precisa estar motivada. Então, coordenação motora, ela precisa ter a motivação, ela também precisa saber quais são os usos sociais da leitura e da escrita. Ela precisa saber para que ela vai usar a leitura, para que ela vai usar a escrita no seu dia a dia. Então, para que ela possa aprender a ler e escrever, realmente ela precisa ter a motivação, o domínio motor e também saber por que ela precisa ler e escrever. Mostrar para ela que é necessário na nossa sociedade hoje o uso da leitura, o uso da escrita. Se nós pararmos para pensar, hoje, para qualquer coisa eu preciso da leitura e da escrita. Se eu vou num banco, eu preciso saber ler para eu poder acessar um caixa eletrônico, para eu poder... Ainda tem gente falando que estamos sem som, mas eu vou continuar porque qualquer coisa depois vai ser disponibilizada a web, daí provavelmente com som e tudo mais, porque aqui tá tudo ok. Então, com som não é a imagem, menos mal daí, né, Giana? Então, voltando lá ao que eu tô falando. Essa questão é que a criança precisa saber mesmo para que ela vai usar a leitura e a escrita no seu dia a dia. Eu sempre quando eu trabalhava com alfabetização, eu já iniciava lá com o registro da criança, mostrando para ela que a partir do momento em que ela nasceu, houve um registro, esse registro se utilizou da escrita, onde tem toda uma história por trás. Então, mostrando para ela realmente essa necessidade da leitura e da escrita. E ainda podemos até puxar um pouquinho para trás. Quando a mamãe dela esteve grávida, já houve um registro, o pré-natal, uma carteirinha, a pesagem. Então, iniciar, mostrar tudo isso para a criança. Essa questão do registro, a questão da necessidade da leitura e da escrita na sociedade em que nós vivemos hoje. Tá, passando dessa questão do que se faz necessário para a criança ler e escrever. Não esqueça o ambiente alfabetizador, a motivação e também a questão da coordenação motora para que ela possa realizar a escrita também, né? E aí, para nós pensarmos, quando eu falo em alfabetização, o que seria a alfabetização? Se nós formos ver, a alfabetização é fazer com que a criança domine a leitura e a escrita, com que ela aprenda a ler e escrever. Isso é um conceito de alfabetização. E o letramento, que seria? O letramento, eu digo para vocês, que vai além da leitura e da escrita. É a criança compreender o que lê, compreender o que escreve, compreender o que lhe colocam, o que contam. Então, isso é a questão do letramento. Digo para vocês que mesmo sendo conceitos distintos, eles caminham juntos. Então, eu tenho que ter muito claro, que no letramento, a criança, ela vai além do ler e escrever. Ela tem que saber compreender o que lê, saber compreender o que escreve, ter uma maior capacidade de interpretação, e ainda responder adequadamente às demandas de leitura e de escrita. Aí eu pergunto para vocês, eu posso iniciar o letramento antes da alfabetização? Eu posso e devo. Lá na educação infantil, desde o maternal, eu já posso começar a trabalhar a questão do letramento, que é a criança saber o porquê da leitura, o porquê da escrita. Quando eu conto uma história para ela, a partir do momento que ela ouve essa história, que ela consegue interpretar essa história, que ela consiga reproduzir oralmente essa história, eu já estou trabalhando o letramento com essa criança. Então, a partir daí que nós vemos a necessidade de se trabalhar a alfabetização junto com o letramento. Então, são dois termos distintos, porém, um necessita do outro. Para que haja uma boa alfabetização, o letramento ele precisa estar junto com a alfabetização. Então, nunca esqueçam disso. Também é uma questão que, de repente, vocês podem ser surpreendidos, Conceituar a alfabetização, letramento, pensar nessas práticas aí da alfabetização e do letramento. E sempre eu posso estar letrando uma criança e posteriormente trabalhando a alfabetização. Porque a alfabetização é esse domínio do código escrito, a leitura e a escrita. E o letramento vai além, é a questão da interpretação. E aí pensando nessa aquisição dentro
alfabetização do letramento, também nós precisamos pensar na aquisição da linguagem oral. Quando que se dá essa aquisição da linguagem oral na criança? Porque nós falamos na nossa disciplina linguagem e alfabetização. Então, eu estou aqui me comunicando com vocês através da minha fala, da minha linguagem. Alfabetizar e letrar são processos distintos, porém ambos inseparáveis. Muito bem, Rosirene, é isso mesmo, elas são distintos, mas são inseparáveis, elas precisam. O som ele vai cortando, mas tem alguém aí que está cuidando disso para nós, ok? Então, quando eu falo em linguagem oral, quando que inicia a linguagem oral numa criança? Será que tem idade? 7 anos, 8 anos? Não, nos primeiros meses de vida. A linguagem oral ela já se dá lá desde os primeiros balbucios da criança. Então, já há essa linguagem oral. Deixa eu ver aqui. E aí, pegando um pouquinho do gancho de Vygotsky, que ele vai falar que a aprendizagem da língua escrita ela está muito além de um treino mecânico e externo realizado, na maioria das vezes nas classes da alfabetização. Então, o Vygotsky ele já vem falando sobre isso, que está além de um treino, não é algo apenas mecânico. Nós sabemos que dentro de uma alfabetização tradicional, pelo menos eu, quando fui alfabetizada, era muito mecânico. Nós escrevíamos lá a letra A, repetia várias vezes, descobríamos pontilhados, traçava a palavra, era aquela famoso Eva viu a uva, o boi baba, aquelas coisas assim muito mecânicas e talvez sem sentido para a criança. Então, o Vygotsky ele vem falar que essa questão da aprendizagem da linguagem escrita, ela vai muito além dessa mecanicidade. A linguagem escrita é um sistema de símbolos e signos que reflete diretamente no desenvolvimento cultural da criança. Então, está imbricada na questão cultural da criança, dos seus conhecimentos, porque quando ela chega à escola, ela já traz toda uma linguagem internalizada, todo um conhecimento de mundo internalizado. E a partir daí, nós temos que trabalhar isso na criança. E a Cauana vem nos colocando assim, que até hoje nós vemos que são utilizadas técnicas mecânicas. Infelizmente, né, Cauana, nós percebemos muito isso. Ainda há muito uso de cartilhas, aquelas cartilhas assim, com atividades mecânicas repetitivas, que não dão asas ao letramento, à imaginação, à criação da nossa criança. E nós sabemos que isso se faz necessário. Essas técnicas mecânicas, por um tempo, até que de repente elas permaneceram, e infelizmente permanecem, mas até que um tempo elas davam certo. Eu vejo que na sociedade moderna que nós vivemos hoje, com as crianças que nós temos que vão além daquilo que nós esperamos dela, nós não podemos mais admitir técnicas mecânicas, Com todo esse conhecimento de mundo que as crianças têm, elas têm o acesso à tecnologia, acesso a vários livros, a histórias. Hoje eu posso ir no Google, qualquer criança aí com 4, 5 anos, ela acessa o Google e ela pode buscar histórias, ouvir histórias, enfim, nós precisamos modificar essa questão de técnicas mecânicas, a ser muito mecânico, e o Vygotsky já falava disso há muito tempo atrás, que nós precisamos realmente ir além desse treino mecânico. Porque a escrita ela é uma atividade simbólica e que ela é construída como histórica e culturalmente. É aquela questão de eu aproveitar o dia a dia do meu aluno, de eu trazer coisas concretas para a aprendizagem dele. Eu não posso pegar muitas vezes uma cartilha que traz a figura de um papai de terno e de gravata, sendo que no meu dia a dia o meu aluno ele tem uma outra realidade, talvez nem um papai ele tem na casa. Não que ele não possa ter acesso a esse outro tipo de informação, mas sempre partir do concreto, de algo que tenha um significado para o aluno, porque aí a alfabetização realmente ela vai ter mais sentido para essa criança. E aí, quando eu falava para vocês a questão das cartilhas, que a cartilha é algo que eu creio que até hoje as escolas utilizam, elas já vêm de um modo pronto, preparado,
E com isso, elas muitas vezes barram a criatividade do professor, a criatividade do aluno em trazer aquilo que eu acabei de falar para vocês, coisas práticas, coisas concretas do seu dia a dia. Muitas vezes ela é estruturada, dotada de falta muitas vezes de questões argumentativas para a criança, muitas vezes falta a reflexão para ela. Então, eu, assim, trabalhei durante 8 anos na alfabetização, foi no início da minha carreira, na época eu tinha apenas o magistério, ainda não tinha um curso superior, mas assim, percebia que quando levava para as crianças algo do seu dia a dia, algo concreto, alguma coisa que acontecia dentro do espaço escolar, elas tinham muito mais interesse em aprender. Ao invés de eu falar, por exemplo, do boi que baba, de repente buscar alguma coisa que tenha ali na sala, que tenha relação com aquela letrinha, mostrar que aquela letra não é apenas isolada, que nós temos todo um alfabeto, que nós temos todo um contexto para que isso seja colocado à nossa criança. Então, isso é uma questão que nós temos que pensar. Outra questão importante na alfabetização é pensar em desenvolver leituras utilizando vários tipos de texto também, mostrar à criança o universo textual que nós temos, utilizar muitas vezes de rótulos, utilizar de coisas do seu dia a dia para partirmos aí a leitura da nossa criança. Levar tipologia diferenciada, cantigas de roda é muito importante, porque aí nós estaremos trabalhando a questão lúdica. Nós sabemos que nessa fase aí da alfabetização a criança precisa muito do lúdico, porque se pararmos para pensar o que caracteriza a infância, o que caracteriza a criança, não é o brincar? Então por que a escola, por que a alfabetização não vai levar esse brincar, que é o que caracteriza, para a gente poder trabalhar a leitura, a escrita, enfim, não só a leitura e escrita, os cálculos matemáticos, porque aí entra a questão também da alfabetização matemática, a Marciele coloca assim, que hoje em dia as cartilhas foram substituídas pelos livros didáticos. Se soubermos usar ele como auxílio e não como a única opção, poderá ser muito útil. Isso bem colocado, né, Marciele? Eu coloco cartilhas assim porque no sentido de esses livros iniciais que a gente utiliza. Claro que hoje a gente sabe que nós temos ótimos livros didáticos. Quando eu falo aqui, eu também não estou querendo assim julgar e condenar o uso da cartilha, E Oséias vem falando ali, só um pouquinho, que fugiu. É como se estivesse brincando com o alfabeto, para prender a atenção da criança. Justamente aí entra essa questão lúdica que eu estou abordando nesse momento. Nós pensarmos assim, em trazer o lúdico para dentro da nossa sala de aula, jogos, brincadeiras. E voltando ao que a Marciele coloca, que nós temos livros didáticos e nós sabemos que hoje nós temos uma opção de escolha de livro didático que o MEC nos coloca, para nós escolhermos aquilo que está mais dentro da realidade. E claro, eu não sou contra o livro didático, O que eu sou contra é aquela mecanização do ensino. Nós sabemos que hoje nós temos livros ótimos, com conteúdos ótimos, mas nós não podemos ficar apenas no livro. Ele é como um auxílio, como a própria Marciele coloca, É um auxílio e não a única opção. Eu também tenho que trazer esse universo dos livros para a criança, mas não focando apenas nele. E o que eu quero deixar bem frisado é essa questão do dia a dia, do cotidiano e do concreto para o nosso aluno. E que são muito bons os livros, certamente que são. Eu estou aí há uns 5, 6 anos distante da sala de aula, da alfabetização. Quando iniciou já a questão do pacto, eu já não estava mais trabalhando com eles trabalhando com crianças pequenas, mas eu sei que tem todo um trabalho a ser bem desenvolvido, A Cauana perguntando se ela pode corrigir um aluno que fala errado. Por exemplo, só um pouquinho aqui que tá indo muito rápido, Mas já adiantando aqui, Cauana, claro que a gente precisa corrigir um aluno que fala errado. Só que assim, nós temos que pensar na questão de como fazer essa correção. Essa correção, ela precisa ser uma correção fraterna, já digo assim, só tô vendo que acho que eu pulei algumas questões, mas depois a quem eu não respondi, vocês podem voltar a perguntar e aí eu respondo, ok?
Exemplo, caro por carro, ou trabalho por trabalho, né? Muitos desses alunos, aí entra a questão do quê? Da linguística. A questão cultural. Então, assim, claro que eu preciso mostrar, se o meu aluno fala caro ao invés de carro, muitas vezes é uma questão da cultura, né? Eu preciso corrigir e mostrar para ele a língua culta, como que se escreve, mas de uma forma que eu não vá fazer com que esse aluno se frustre, com que ele fique envergonhado, porque seria uma missão minha enquanto professora não fazer essa correção, não mostrar para o aluno, eu não posso dizer, é errado você falar assim. Não, você fala de uma forma diferente, tem uma forma convencional que nós falamos. Uma porque quando eu mostro para ele o carro, para ele compreender que são 2 R's, o som que nós temos aí, né? Só deixa eu voltar um pouquinho, que estão vindo várias questões aqui. Não sei se respondi, Cauana, se ficou ok. Eu preciso corrigir, mas nunca com um julgamento, porque se a gente for ver linguisticamente, esse aluno não está errado, mas a norma culta da língua, nós temos que escrever correto e fazer com que ele fale o mais próximo do que é o convencional, ok? Os livros da área urbana são melhores, porém os livros direcionados para o campo são extremamente fracos. Por isso que eu falo para vocês e nós utilizarmos o concreto, o dia a dia. Porque sempre digo assim, o professor que alfabetiza, ele escreve vários livros. No seu dia a dia, ele produz um material didático excelente, só que esse material didático não está registrado, não está publicado. Então, por isso que eu sempre falo de nós usarmos esse concreto. Eu até já ouvi falar, até um pouquinho ao contrário, aqui foi a Eliane, de Prudentópolis. Eu já vi pessoas falarem que muitas vezes os livros que vêm para a educação do campo são excelentes. Então aí também vai da interpretação de cada um. Mas é como a nossa colega tinha colocado ali, que eu falei, que o livro ele é apenas um apoio, é algo que a gente vai utilizar não somente ele, mas como um apoio pedagógico no nosso dia a dia. E deixa eu ver... Vemos muitos professores, a Sandra coloca, que ainda persistem numa aprendizagem voltada para o mecânico, contribuindo para um ensino sem significado, né? Infelizmente é dessa forma e por isso que eu digo para vocês que nós que estamos agora num curso de pedagogia iniciando, nós é que vamos mudar isso, porque dentro da educação nós temos questões que foram colocadas e que são impregnadas por vários e vários anos, e não vai ser de um dia para o outro, não vai ser em 10, em 15 anos que a gente vai mudar. Então são vocês, essa nova geração que está entrando, que vai trabalhar aí futuramente, é que vai começar a fazer a diferença e mudar, né, essa questão aí do mecanicismo. Só um pouquinho, que é bastante colocação aqui, mas à medida do possível a gente vai, né? Tá. Daí aqui ainda a Rosângela coloca que muitas vezes os professores, né, falam odrento, se isso é aceitável, não é aceitável, né? Nós, enquanto professores, enquanto acadêmicos, precisamos sempre também, naquela mesma correção fraterna, corrigir esse professor, né? Eu nunca esqueço, uma vez aconteceu assim, que eu estava trabalhando num certo curso e eram professores já, e a professora escreveu ciências, né, com S. Aí, quando eu vi aquilo, nossa, que susto, da onde isso, né? Aí precisei corrigir, claro que com todo jeitinho a gente corrige, porque quem de nós não erra, né? Somos humanos e todos nós somos passíveis de erro, mas assim, eu vejo que quem está trabalhando com a questão da alfabetização precisa ser exemplo, nós precisamos escrever correto, nós precisamos falar correto, porque o nosso aluno ele vai se espelhar muito no professor. Até entra muitas vezes aquela questão que vocês colocaram. Existe aluno que fala o caro, mas se ele vê o professor falando carro, ele muitas vezes ele vai se espelhar no professor e ele vai procurar falar da forma com que o professor fala. É aquela questão assim que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né? Isso já é um velho jargão, mas é importante nós darmos o exemplo, né? Então, a Marciele fala, na sala de aula devemos utilizar a norma culta? Na opinião, devemos sempre corrigir os nossos alunos? Precisamos realmente utilizar a norma culta, porque qual é a função da escola? A função da escola realmente é
aprimorar aqueles conhecimentos que os alunos trazem, trazer os conhecimentos acumulados ao longo de todo o tempo, e nós precisamos realmente levar essa norma culta ao nosso aluno. Uma porque quando ele chegar para fazer um concurso, ele vai ter que escrever correto, ele vai ter que falar correto diante de uma entrevista, então sempre utilizando a norma culta, só que daquela forma que eu falei. Eu não posso, como era antigamente, pegar uma caneta vermelha e sair grifando tudo como errado. Conversar, sentar com esse aluno e mostrar para ele, está diferente, não está? Será que podemos modificar, podemos melhorar? Essa forma é a forma culta, é a forma correta. Né? E aí a Rosângela vem colocando ainda, né, que está cheio de professoras que falam errado e que é pavoroso, realmente. Mas isso é uma coisa que... porque nós sofremos as influências do meio, as influências da cultura, enfim, são coisas que precisam ser melhoradas, principalmente quando eu falo em alfabetização, né? Então, vamos ver aqui a questão que a Flaviane coloca. Professora, sobre as condições que a criança precisa ter desenvolvido para aprender a escrita, teria uma idade em que... só um pouquinho, que está indo muito rápido. Teria uma idade que ela já tivesse essas condições desenvolvidas e que o processo de alfabetização poderia iniciar de forma adequada? Então, se nós formos ver, tem alguns autores que até colocam, né, que a idade, a criança tem que ter a maturidade, que é por volta de 6, 7 anos. Mas, enfim, o que eu digo para vocês é que eu não vou defender nenhuma teoria aqui. O que eu digo para vocês pela minha prática é o seguinte: a criança, ela precisa ter a prontidão para aprender. O que seria essa prontidão? Ela tem que sentir essa necessidade. E para ela sentir essa necessidade, eu também vou ter que estimular ela a ter essa necessidade. O que eu não posso é forçar uma criança de 4 anos, de 5 anos, a ela adquirir o código escrito, o domínio da leitura, o domínio da leitura e da escrita. Porém, eu vou incentivá-la, né? Então, não existe uma idade correta para isso. Se eu parar para pensar uma criança, por exemplo, que tem uma deficiência intelectual, eu não posso exigir que ela aprenda no mesmo tempo de uma criança que, entre aspas, digamos, não tenha nenhuma dificuldade, nenhuma deficiência. Então, esse tempo que a criança precisa ter para ler e escrever, ela vai demonstrar para nós. Nós sabemos que hoje nós temos lá desde o 1º ano até o 3º ano para que a criança domine a leitura e a escrita. Porém, o que as escolas fazem? No 1º ano, elas já partem para uma alfabetização bem concreta e a criança lá com 5 para 6 aninhos, ela já está tendo que se alfabetizar. Ela já está tendo a cobrança de ler, a cobrança de escrever. Então, isso eu digo para vocês que eu sou contrária, né? Se a criança demonstra, eu vou trabalhando a leitura e a escrita. Mas se ela tem dificuldade, eu preciso trabalhar muitas vezes a lateralidade, o espaço temporal, eu preciso trabalhar, enfim, as questões de motricidade com essa criança. Para aí eu poder querer que ela aprenda o código escrito. Então, essa questão do tempo, a idade, eu acho que seria errado eu dizer para vocês, tem que ser com 5, com 6 ou com 7. Até uma coisa que o Pacto nos fala, todas as crianças alfabetizadas até os 8 anos de idade. Esse todas, eu acho assim que é muito pesado, né? Quando eu falo assim, todas as crianças. Esse todas inclui, todas são todas. E eu tenho que compreender o quê? Que cada criança tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Eu mesma, quando alfabetizava, eu lembro que eu entrava em desespero quando chegava mês de julho, agosto, setembro, e tinha crianças lá que ainda estavam numa fase que não reconhecia as consoantes, ou só reconhecia vogais, não conseguia juntar sílabas. Eu ficava desesperada. Aquela angústia da professora, né? Eu quero que o meu aluno aprenda, eu quero que ele saiba. Porém, às vezes, quando chegava lá novembro, um aluno que eu via que tinha muita dificuldade, o que acontecia? Ele parecia assim que dava um clique na cabecinha dele, ele conseguia compreender e já ia iniciando a leitura, a escrita e assim por diante. Então, eu digo sempre que cada um tem um tempo, né? E alfabetizar é só ensinar a ler e escrever, a matemática e os demais conteúdos. Claro que aí aqui eu estou falando da questão da alfabetização, leitura e escrita, mas ela vai muito além disso, né? Eu tenho alfabetização matemática, eu tenho os outros conteúdos. O que eu preciso fazer nesse momento?
Quando eu estou trabalhando a alfabetização, ela não pode ser isolada em caixinhas estanques. Eu preciso trabalhar a alfabetização de que forma? De uma forma interdisciplinar. Quando eu vou trabalhar a alfabetização, eu posso trazer uma história, um conteúdo que eu vou abordar o conteúdo de ciências, de história, de geografia. Então, não é só a questão do ler e do escrever, só a língua portuguesa. Eu posso relacionar esse aprendizado da leitura e da escrita com a matemática, eu posso relacionar com tantas outras áreas do conhecimento. Eu não posso ficar apenas só, o meu aluno vai ler esse texto, ele vai só focando na língua portuguesa. Mas sim, eu preciso também trabalhar interdisciplinar. E quando eu falo nesse trabalho interdisciplinar, de primeiro a quinto ano, eu vejo que é um trabalho que é possível de ser feito, porque geralmente é a mesma professora que vai trabalhar a alfabetização, que vai trabalhar a alfabetização matemática, que vai trabalhar o conteúdo de ciências, de história e de geografia. Por isso que eu volto naquela questão de trabalhar a partir do concreto do dia a dia do aluno. É uma situação que acontece em sala de aula. Eu posso, por exemplo, trabalhar um conteúdo de higiene alfabetizando o meu aluno, fazendo a questão do letramento a partir disso. Enfim, aí a Denise coloca que os pais, eles cobram muito das crianças e das professoras também, certamente, porque o pai, o que ele pensa? Quando a criança vai lá para o primeiro aninho do ensino fundamental, eu lembro que quando eu trabalhava com pré-escolar, na época tinha pai que já chegava com caderno de caligrafia, de língua portuguesa, de matemática, queria atividade, queria tarefa e aquela cobrança, porque quando a criança vai para a escola, há uma expectativa por parte da sociedade, há uma expectativa por parte dos pais, só que muitas vezes, o que acontece? O pai, ele não tem, às vezes, um conhecimento para pensar assim, que a criança, antes dela aprender a ler e a escrever, ela precisa saber o que é direita, o que é esquerda, e aí já abordando a questão que a Sônia coloca, para falar sobre lateralidade, como que eu vou ensinar a criança a utilizar um caderno se ele não sabe o que é direita e o que é esquerda? Ele inicia escrevendo aonde? Respeitar a margem do caderno, a linha que vai ser escrita. Então, eu sei que os pais cobram, muitas vezes os pais nos cobram, a professora está só cantando, está só brincando, não tem nada no caderno, cadê o registro? Então, nós precisamos também trabalhar conscientizando esses pais que o aprendizado, que a alfabetização não é só no caderno, não é só no livro didático, não é só na cartilha. Ela se dá muitas vezes através de atividades que eu faço dentro da sala de aula, ou no pátio, através de uma amarelinha, através de um jogo da memória, enfim, através de outras questões aí que também podem ser colocadas, E isso é importante realmente para a alfabetização, Aí a Daniele coloca assim, Não, antes a Rosirene. Em relação ao letramento e alfabetização, é possível termos pessoas letradas que, sem ser alfabetizadas? Sim, é possível. Eu mesma já tive alunos assim que na oralidade ia muito bem, quando você contava uma história, quando você pedia para produzir um texto oralmente ia tranquilo, e quando você precisava que fosse feito o registro, havia dificuldade. Então, é possível de haver o letramento antes da alfabetização. Isso perfeitamente possível. Aí a Daniele coloca que presenciou um caso na escola em que a filha dela frequenta, que tem 3 anos, e a mãe do aluno estava cobrando a professora alfabetizar o filho. E aí eu vou estar queimando etapas. Eu vou estar queimando o brincar, eu vou estar queimando aquilo que é típico da infância, certo? Então tem toda essa questão aí. Aqui a Sônia também está colocando, e o Cleiton, a questão do behaviorismo, o associacionista e o construtivismo, e o socio-interacionismo. Então, essas questões assim, foram questões que foram colocadas lá para vocês dentro do Moodle, que eu acredito que também tivemos vários textos e tudo mais, mas assim, eu vou estar falando a questão do construtivismo, é a criança estar aí construindo o seu conhecimento, a partir daquilo que eu já vinha falado para vocês, a partir do concreto, do seu dia a dia, é algo que vai sendo construído, que o professor, ele vai... o professor, enfim, ele vai estar direcionando, E aí entra outra questão também,
a questão da importância, depois a gente volta nessa questão, a questão da importância de um trabalho pedagógico na pré-escola com a diversidade textual. Então, quando eu penso assim na questão da alfabetização e do letramento, que vai acontecer lá no ensino fundamental, eu também tenho que pensar que antes disso, na educação infantil e anterior a isso, também se faz importante um trabalho pedagógico que mostre a questão da diversidade textual, porque na pré-escola a criança tem um momento de descobertas, e esse trabalho pedagógico bem feito, ele é de fundamental importância, para que o aluno, ele também tenha êxito na sua alfabetização. E aí, voltando ainda nessa questão das crianças menores, que é quando elas chegam à escola, elas já têm esse domínio da linguagem oral, e nós precisamos cada vez mais estarem estimulando elas a enriquecerem também essa linguagem oral. Tá? E quando nós falamos da análise linguística, o que nos remete aí à análise linguística? A análise linguística nada mais é do que uma atividade de reflexão da língua portuguesa. Então, quando eu falo sobre isso, ela é uma atividade paralela às atividades de leitura e da produção textual, que vai objetivar assimilar os mecanismos de constituição e de sentido do texto. Para que a criança ela reflita sobre a língua portuguesa, sobre a sua importância. E quando eu falo da sistematização para o domínio do código escrito e da prática da alfabetização. Então, muitas vezes, isso ele vem sendo ignorado no processo pedagógico do ensino da leitura e da escrita, e que se desenvolve nas escolas. Então, com relação a essa sistematização para o domínio do código, então a gente é preciso o quê? O desenvolvimento das atividades, da relação entre letra e fonema, para que a criança compreenda a relação da letrinha e do seu fonema, o grafema e o fonema, a escrita, o som, enfim, para que ela compreenda essa relação que vai existir entre a letra e o fonema, e que ela compreenda a relação que existe entre elas, e que essa relação é uma relação permanente. E aqui daí eu volto ainda, só lembrando vocês que tudo que eu tô voltando, se eu tô dando ênfase em mais algumas coisas aqui, porque certamente vocês terão que trabalhar com isso na prova de vocês. Então, por isso que muitas vezes eu volto em algum assunto, eu procuro fixar mais. Vocês não liguem, porque isso é típico de professora que trabalhou muitos anos em ensino fundamental. Aí a gente tem sempre essa característica de ficar voltando, refletindo muitas vezes para que haja essa fixação, Então, na alfabetização, outra questão que é fundamental, desenvolver leituras e textos, que são próprios do universo infantil. Então, nós sabemos aí quais são. Eu já havia falado para vocês e volto a repetir. Cantiga de roda, parlenda, trava-língua, fábulas, conto de fadas, outro tipo de contos. Também dá deixar a criatividade, a imaginação da criança, iniciar uma história, pedir com que eles terminem a história, fazer uma história em conjunto sendo construída por todas as crianças. Enfim, é fundamental que nós utilizemos tudo isso que nós temos no universo infantil. Deixa eu ver o que mais que eu sinalizei aqui, que seria importante nós falarmos, A questão também da aprendizagem, que ela se faz pelo uso significativo e reflexivo da linguagem. Então, a questão da reflexão da linguagem também. Isso é muito importante nesse processo de alfabetização, de linguagem e alfabetização. Outra questão, que o processo de alfabetização também, ele vai estar centrado em algumas práticas, E eu coloco aqui como 4 práticas principais. A leitura e a interpretação, que tem a ver com a questão que nós já falamos aqui, com a questão do letramento, a produção de textos, que é algo que precisa ser bem trabalhado, e quando eu falo em produção de textos, eu não estou falando em um longo texto, A produção de texto, ela pode ser a partir de uma sílaba, de uma palavra, porque eu considero texto uma palavra, uma frase, então,
também é importante que ele esteja centrado, além da leitura e da interpretação, na questão da produção de texto, da análise linguística, que nós acabamos aqui de falar, que é essa reflexão sobre a língua portuguesa, né, e da sistematização também do código escrito, que se faz necessário. E aí, quando eu falo no processo inicial da apropriação da língua escrita, né, ele vai assumir o quê? Que a linguagem, a apropriação da linguagem, quer oral, quer escrita, ela não é um processo natural ou espontâneo. Ela vai exigir o quê? Ela exige a inserção do aluno na realidade histórico-social, pela mediação do professor, então é através do professor que ele vai ter essa mediação, que vai desenvolver esse processo pedagógico através do quê? De encaminhamentos metodológicos bem definidos. Aí vocês podem dizer, professora, mas qual é o método correto? Qual é o melhor método? Aí eu digo para vocês que é aquele método que eu vou ver que vai realmente funcionar na minha sala de aula. Eu não vou dizer, você tem que trabalhar dentro do método fônico, analítico, sintético, enfim, é a partir da realidade daquela turma, daquela sala, que eu vou verificar qual é o melhor caminho, qual é o melhor procedimento metodológico para eu estar trabalhando com os meus alunos. Mas eu sempre defendo a ideia de partir de situações concretas, da realidade, do dia a dia do meu aluno. Porque se eu pensar assim, pensemos nós aqui. Eu, professor, sim, a web vai estar disponível para vocês depois. Eu pensando assim, hoje eu domino a língua portuguesa, né? Todos nós dominamos. Mas vamos pensar quando nós vamos aprender um novo idioma. O quanto que é difícil muitas vezes. Então, talvez seja essa a mesma experiência para a criança quando ela vai aprender a escrita, a leitura, ela já tem essa linguagem oral, ela já tem a fala, ela traz, mas assim, vamos parar para pensar. Uma coisa que eu sempre batia muito quando eu estava na escola e eu não gostava era a provinha Brasil. Vamos pensar assim, a criança, ela tem lá já eu não sei hoje, se acho que é no terceiro ano, vocês me ajudem aí, né, a fazer a provinha Brasil. Uma prova padronizada para o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, que não considera muitas vezes a particularidade dos alunos, essa prova no segundo ano. Obrigada, Eliane. Então, muitas vezes, a criança iniciou o processo de alfabetização no primeiro, e já próximo do mês de junho, acho que anterior a junho, por aí, né? E no terceiro ano é a prova ANA, né? Que é do nosso estado aqui. Então, aí nós paramos para pensar assim, a criança ela já vai ser avaliada com um parâmetro único, né, que não está considerando a sua particularidade, a região em que ela mora, né, tem todo algo para se pensar. E aí toda essa avaliação ela é feita em interpretação de texto, pelo menos no tempo que eu aplicava essa provinha era dessa forma. Aí eu penso assim, será que todas as crianças aprendem a ler e a escrever no mesmo tempo? Acabou a provinha Brasil, que bom que acabou, porque eu sempre batia nessa tecla, né? Como que a criança vai ser avaliada de uma mesma forma de norte a sul do país, né? E estar aí trabalhando essa questão da provinha Brasil. Então, eu sempre dizia assim, a criança estava lá iniciando a questão da alfabetização, e aí eu olhava aquela prova toda complexa que a criança tinha que fazer, sendo que ela olhava ali e não sabia. Era a mesma coisa, eu sempre dizia assim, que eu, professora Silvia, que não entendo nada de alemão, ter que pegar um livro, uma provinha em alemão, e eu vou ter que falar em alemão. Escrever em alemão. Responder uma prova em alemão. Né? Se eu ainda não domino isso. Então, o quanto isso vai dificultando. Mas que bom que acabou a provinha Brasil. Mas eu lembro que até um tempo a gente era obrigado a estar realizando essa provinha, né? Acho que não vai cair assim, espero, né? Segundo a Odete. Eu não sei se a Odete está se referindo à questão da provinha Brasil. É isso, Odete? Outra questão que nós precisamos também estar bem atentos, né? Outra questão que nós também devemos estar bem atentos é nessa questão do planejamento.
Quando eu falo na metodologia, a forma que eu vou trabalhar, a questão de um planejamento. Não, é que também não posso falar assim aqui, né, o DET vai cair ou não vai cair. O que eu reafirmo aqui, que é aquilo que a gente está falando mais vezes e tudo mais, é porque realmente é o que será necessário vocês depois estarem registrando lá no momento da prova, que eu sei que é o que mais vocês têm essa necessidade e pensando sempre na nota, que não deveria ser assim, mas eu sei que nós pensamos, né? Aí a questão também de saber, quando eu falo nessa questão pedagógica do planejamento, de saber organizar, né, todo esse trabalho, a questão de saber selecionar as atividades que precisam aí ser trabalhadas, né? Talvez assim, pessoal, se eu não estou entrando muito em detalhe em algum dos temas aqui, é porque essa disciplina, ela não é só minha, ela é minha e da professora Francine. Então, como que eu posso dizer para vocês? Tem muita coisa aqui que algumas questões que vocês estão colocando, que foram partes que a professora Francine colocou dentro da disciplina e que eu não me sinto muito à vontade para estar falando nesse momento. Então, assim, por isso que algumas questões ali, como eu falei para vocês, eu estou focando naquilo que realmente vai ser o conteúdo da prova, ok? E assim como eu disse para vocês, a professora Francine, ela não pôde estar aqui hoje, e depois algumas questões aqui que talvez eu não vá responder nesse momento, a gente pode estar disponibilizando lá no Moodle através dos fóruns também, lá nós podemos estar colocando, ok? Eu preparei a web dessa forma porque, assim, eu sempre aqui dentro da UAB eu acompanho alguns professores na web e eu vi, assim, a preocupação, né, a preocupação de vocês aí na questão realmente daquilo que vai ser necessário para o momento da provinha lá, ok? Então, não sei se tem mais alguma questão aí. O que eu gostaria, assim, de ir colocando para vocês, né, na verdade, seria mais essa questão relacionada à linguagem, à alfabetização, ao letramento, aquilo que muitas vezes o que o meu aluno precisa para que ele aprenda a ler e escrever, a questão do Vygotsky, né, de partir da realidade, realmente eu evitar a mecanicidade, né, a questão da leitura e da escrita, que ela é culturalmente mediada, que a cultura ela vai influenciar, ok? A parte da professora Francine, sim, ela vai cair na prova, vai cair, mas assim, pessoal, o que eu falei, que o que eu tô focando aqui é o que realmente vai. Eu sei que vocês têm mais uma prova, que há toda essa preocupação, certo? Mas assim, eu sentei, organizei essa prova, tá? Realmente focando naquilo que, quando vocês forem atuar em sala de aula, é aquilo que vocês vão realmente utilizar. A minha fala, ela foi muito baseada na prática, entendem? E assim, enfim, eu procurei trazer aqui para vocês, como eu já falei e volto a mencionar, aquilo que vai ser necessário. Se algumas questões talvez eu não tenha abordado aqui, tá? Não que, claro que eu e a professora Francine trabalhamos juntas e tudo mais, mas o que eu posso dizer para vocês, assim, que ela observou isso, tá? E enfim, eu acredito que com essa web vocês vão conseguir ir muito bem lá na prova, né? Eu espero que todos tenham aí uma boa prova. E como eu disse para vocês, muitas coisas que eu voltei, revisei, é porque eu acredito que na hora da prova vocês vão lá lembrar da professora Silvia aqui nessa web, né? Espero assim que todos vocês tenham uma boa prova, né? Ok?
Não sei se tem mais alguma questão. Se de repente eu deixei algo a desejar, né, eu peço desculpa para vocês, porque, como eu falei, todos nós aí somos humanos, passíveis de erros, e muitas vezes a gente tem que falar daquilo que realmente a gente tem muita segurança para estar falando, certo? Então, assim, boa noite, pessoal, né? Agradeço a vocês aí por não foi uma web hoje, né? Eu sei que vocês estão cansados, desejo uma boa prova a todos. Certamente logo mais aí quando nós tivermos a oportunidade, nós vamos estar aí nos polos, podendo conhecer vocês pessoalmente. O pessoal de Prudentópolis eu já conheço, que já estive aí, o pessoal de Laranjeiras. Então, o meu abraço também aí a Apucarana, né? Que também logo mais quero voltar a esse polo, a Lapa também, né, pessoal? Então, assim, uma boa noite a todos vocês, uma ótima prova. O que vocês precisarem lá também, através do fórum, do Moodle, tá? Guarapuava também, boa noite. Nós estaremos aí à disposição de todos vocês. Irati, enfim, todas as nossas cidades aí que comportam os nossos polos, tá? Muito obrigada, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.